A Vingança do Professor Apaixonado é a nossa aventura literária para o Literatizando de hoje. Um conto que narra uma história de assédio numa universidade, onde o professor apaixonado frui-se do poder e das funções que exerce para plantar medo e obter favores sexuais, emporcalhando a imagem desta classe e transformando a universidade ou a academia numa espécie de buraco do diabo, onde a maldade, o abuso do poder, tem princípio, meio e será que tem um fim? Para a nossa aventura de hoje, recebemos em estúdio o autor desta obra, Meck Raul Samboco, que para além de escritor, é poeta, dramaturgo, ator e ativista. Meck nasceu na cidade da Beira, província de Sofala, a 11 de agosto de 1990. É licenciado em Psicologia e recém-mestrado em Ciências de Educação pela Universidade do Porto. Saudações, seja bem-vindo ao Literatizando. Para si que nos acompanha através das páginas do Facebook da Escola de Comunicação e Artes e da Universidade Eduardo Mondlane, continue seguindo as nossas páginas e para si que nos acompanha através do YouTube, coloque um like no vídeo e subscreva o nosso canal para que juntos possamos crescer. O autor desta obra, A Vingança do Professor Apaixonado, já se encontra em estúdio, a quem passo já a cumprimentar. Meck Samboco, saudações. Quero primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao Literatizando. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que estão a ver o programa. E vamos a isto. Meck Samboco, quando é que começa a escrever A Vingança do Professor Apaixonado? Bom, A Vingança do Professor Apaixonado começo a escrever bem a meados de 2017. Entretanto, parei um pouco por motivos de estudos, não é? Volto a escrever a mesma obra em 2018, já em meados de 2018, e comecei a publicar nas redes sociais, de forma particular no Facebook. E a partir dali tive um carinho especial pelos leitores, pela obra também. Neste caso, as pessoas foram dizendo que a obra estava interessante e vi a necessidade de transformar a obra que estava nas redes sociais em um livro físico. E foi assim que iniciou a produção desta obra. Publicou este livro de forma independente, não teve aquilo que é o apoio de nenhuma editora. Como é que foi o processo de busca de apoio? Quais são as dificuldades que enfrentou quando tentava buscar apoio para a publicação desta obra? Bom, dificuldades foram várias, principalmente a dificuldade financeira, não é? que é muito complicado, principalmente na época em que vivemos, não é? Estamos em crise desde 2010, 11, 12, por aí, não é? E que é muito complicado conseguir financiamento para um projeto, principalmente da área da literatura, não é? E decidi seguir mesmo por via independente. Fui guardando algum valor da bolsa que eu tive para o mestrado, não é? E também fiz alguns trabalhos, né, enquanto estudante do mestrado e consegui ter algum valor, não é, para poder produzir a capa, para poder formatar o texto, mesmo também alguém para poder fazer a revisão do próprio texto, não é? E além de dificuldade financeira também tive dificuldade de encontrar pessoas certas para poder me ajudar na formatação do texto, né? Porque eu na altura não conhecia pessoas que trabalham nesta área. Era um novo, escrevia, mas não conhecia esta parte técnica, não é? Por detrás da produção de um livro. Nós só vemos o livro já produzido, mas o caminho que o livro percorre nós não bem conhecemos, não é? Então, não conhecia pessoas que trabalham nesta área, não é? Então, essa foi outra dificuldade que eu tive. E a última, se calhar, não digo que foi tão grande, não é? Porque tive a sorte de encontrar um parceiro, não é? E me ajudou logo a ter um espaço para poder lançar um livro e, ao mesmo tempo, para poder vender o livro, não é? Em meio a essas dificuldades enfrentadas, a busca pelo apoio, o que o motivava a continuar a escrever? Bom, primeiro,
eu costumo dizer sempre, a presença espiritual da minha mãe traz-me força, traz-me vontade, traz-me coragem, traz-me todos os outros fatores que positivamente contribuem para que as coisas que eu esteja a fazer possam sair bem, não é? E eu tenho uma conversa, mesmo na introdução do livro, tenho uma conversa com a minha mãe, que eu acredito que está sempre presente naquilo que eu faço. E acredito que esta força espiritual da minha mãe fazia com que eu não desistisse de lutar por este livro. Também amigos, família, não é? Colegas, diziam que este sonho é possível. É possível porque nós estamos aqui para poder te apoiar. E isto foi possível graças a essas pessoas, como também a minha mãe, a minha avó, que já não fazem parte do mundo dos vivos, mas que ainda continuam de forma espiritual a trazer essa coragem, essa vontade de lutar, esta vontade de cavalgar montanhas e terras em busca de mais uma oportunidade para poder vencer na vida. A Vingança do Professor Apaixonado retrata uma história vivida em muitas instituições de ensino no nosso país, o que nos leva a perguntar Mek Samboko se teria vivenciado uma história similar a esta retratada aqui, ou se sim, qual foi a sua postura na altura? Bom, vivenciar como tal, não é? Mas essa história, boa parte dela, é fruto de uma conversa que eu tive com uma estudante que passou por esta situação, não é? Entretanto, fui também apanhando algumas histórias, né, por parte de algumas pessoas que, de forma indireta, foram influenciando para que eu construísse a história no seu todo. Mas a boa parte da história surgiu a partir desta conversa de uma moça que estava a sofrer assédio. Ela, na altura, me procurou, não é, porque queria uma ajuda psicológica, porque estava a passar por uma situação de desespero, de desesperança, e já estava mesmo a caminhar para a depressão, não é? Já queria desistir de estudar, ficava isolada, e por acaso eu também faço menção a essas consequências, não é, do assédio no próprio livro. E a partir desta conversa eu fui desenvolvendo este livro. Não sou personagem ativa do texto, a vivenciar o texto, mas esta vivência é tida a partir desta conversa que tive com alguém que passou por este fenômeno. Então resolvi pegar essa história e transformar e, acima de tudo, trazer uma intimidade, passo a repetição, esse é o problema dos escritores, uma intimidade tão íntima com o próprio texto, não é? E que em algum momento deixa parecer que o próprio escritor do livro é o ator, é também o personagem, é, na verdade, contador e alguém que está a vivenciar a própria história. Ok. Vamos conferir agora um breve intervalo. Voltamos com mais conversa com o poeta espontâneo Mek Samboko, o autor de A Vingança do Professor Apaixonado. Não saia daí. Ali vamos gravar, vai sair aquilo que for a sair. Ser mulher é capaz de... Desculpa. Eu vou falar uma coisa, eu vou fazer aquele gesto. É só pra... Podes falar se quiser. Ser mulher é viver. Não estou a sair, né? Tudo conta. É sentir-se vencedora, mesmo tendo... Vamos lá repetir. Ser mulher é dar amor, é espalhar amor, é ajudar as pessoas a irem muito além do que elas pensam que podem chegar. Mulher é aquela que sabe ir contra todas as limitações impostas pela vida. Então, ser mulher é ser frágil, é ser dócil, é ser sensível, é ser forte. É transmitir ternura no olhar, é ser destemida, é ter garra, fibra, disposição de lutar e acreditar num amanhã melhor. Enfim, ser mulher é ser incomparável. Para mim, ser mulher é ser ao mesmo tempo forte e sensível, é ser focada, é ser multitarefas. Ser mulher é saber ouvir, mas também é saber falar.
Ser mulher é símbolo de persistência, de divindade e de exclusividade. Ser mulher é ter um coração cheio de amor, capaz de abrigar e de cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Ser mulher é ser capaz de encontrar soluções onde ninguém mais vê. Ser mulher é ultrapassar as barreiras. Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. É ter no coração todos os sonhos do mundo. E a minha admiração vai para si, mulher moçambicana, mulher batalhadora, persistente, conselheira, virtuosa. Ser mulher é ver o mundo e ter confiança no amanhã. É sentir-se vencedora mesmo tendo perdido. Ser mulher é ser única e especial. Mulher sou eu, mulher é você, mulher somos todas nós. Estamos de volta à segunda e última parte do programa Literatizando. De recordar que estamos em conversa com o autor de A Vingança, do professor apaixonado, Meck Raul Samboko. Para você que nos assiste através das nossas plataformas digitais, falo do Facebook, não esqueça de colocar um like no nosso vídeo e seguir as nossas páginas, nomeadamente a página da Escola de Comunicação e Artes e a página da Universidade Eduardo Mondlane. Para você que nos acompanha através do YouTube, não esqueça de colocar um like no vídeo e subscrever o nosso canal para que juntos possamos crescer. Meck Samboko, no início da Vingança do Professor Apaixonado, vê-se aqui um professor, não um professor neste caso, um autor preocupado com questões ambientais. Por quê? Bom, nós temos visto o impacto que o mau comportamento do homem está a causar no meio ambiente. E senti neste livro que seria uma oportunidade para dar crédito, não é, a esta questão que muito nos mexe, não é, a questão do impacto ambiental, não é. E a primeira oportunidade que eu tive de conversar com... Eu tenho amigos que são educadores ambientais e a primeira oportunidade que eu tive de conversar com eles me ensinaram muito sobre essa questão de proteger o meio ambiente e senti que seria uma oportunidade também no livro de colocar pontualmente essa questão de proteger o meio ambiente. Isto a partir de uma conversa que normalmente podemos ter com alguém, não é? Quando alguém está com uma garrafa e de repente bebe uma água e deita, não é? E senti que poderia, através dessa conversa, explorar essas questões de consciencialização ou de sensibilização para a proteção do meio ambiente. E ao percorrer esta obra, chego aqui a confundir o autor da obra com um dos personagens. E o que me leva a perguntar, quem é Meck Samboko em A Vingança do Professor Apaixonado? É um observador atento. Sim, verificamos aqui a onisciência daquilo que é do narrador, não é? Sim, porém, sim. o facto dele poder penetrar ou conhecer a história toda chega de certa forma a nos confundir. Se de facto estamos a ver aqui o autor ou um personagem. Na verdade, até acaba sendo uma estratégia do próprio escritor, não é? De envolver, como é que chama, o leitor na própria história, até confundir o personagem do escritor, não é, do narrador, daquela pessoa que está a contar a história, não é? Faz parte da própria estratégia do próprio escritor, não é? Concretamente, o Meck neste livro é apenas um escritor, é apenas um observador. Tal como eu disse na resposta que dei, a resposta passada, né, referente à sua pergunta, de que o Meck em algum momento acaba tendo uma relação muito íntima, não é, com o próprio texto, que faz se envolver tanto e confundir o leitor, neste caso, né, de que ele passa em algum momento a ser um personagem da história. Mas, na verdade, o Meck aqui é um observador, atento dos fenômenos, daquilo que está a acontecer e relata também, simultaneamente, aquilo que ele está a observar, neste caso. Mas o Meck não é nenhum personagem, senão um observador e um escritor da história, não é? Mas a proveniência do Dércio, que é um dos personagens,
de A Vingança do Professor Apaixonado, parece que nos remete àquilo que é a proveniência do Mek Sambuco. Na verdade, os escritores têm esta mania, não é? De trazer a história, sua realidade, sua identidade, não é? Sua cultura, seus amigos, para fazer com que a história tenha mais sentido, não só para si. O que eu aprendi enquanto escrevia os meus textos, os meus livros, é que o primeiro leitor da história que se escreve é o próprio escritor. É o escritor o primeiro a dar sentido à história. É o escritor o primeiro a gostar da história. É o escritor o primeiro a ter esse envolvimento tão íntimo com a própria história. E eu, normalmente, quando escrevo as minhas histórias, eu trago os meus amigos, trago a minha cultura, não é? Porque eu os conheço bem, não é? E nessa história, por exemplo, eu falo que o Dércio é da província de Sofala e eu sou da província de Sofala, não é? Embora algumas pessoas dizem que a coincidência não é coincidência, é propositado, porque eu chamo a ribalta a minha identidade, chamo a conversa a minha cultura, não é? Que é para dar mais este envolvimento e esta intimidade com o próprio texto. De fato. Existem 3 momentos de uma narrativa, de um conto, onde temos o momento da situação inicial, temos o desenvolvimento, onde teremos também o clímax, e temos o desfecho, neste caso. Mas importa-nos falar agora das 2 últimas partes. Ao ler A Vingança do Professor Apaixonado, nota-se aqui que o clímax não foi muito explorado. Quando se pensa que se vive aquilo que é o clímax, ou quando se pensa que o conflito vai atingir, como posso dizer, proporções alarmantes, ou seja, vai se agudizar, de repente vemos aquilo que é o desfecho, ou aquilo que seria a resolução do conflito. E acabamos não percebendo bem o que teria exatamente acontecido. O que nos leva a perguntar, é uma questão subjetiva, não é? Mas quero mesmo perguntar, o porquê de proceder assim? Bom, ainda bem que teve esse sentimento, não é? Já que tenho mais um cliente para o próximo livro, não é? Porque a ideia é esta, de deixar o leitor nessa indecisão, não é? Nesta confusão do que é que vai acontecer posteriormente. Obviamente que em algum momento, quando se pensa que o ponto mais alto está a chegar da história e na verdade não chega. A história é muito complexa, não é? Tem várias fases, posso assim dizer. Eu tinha o livro já com as partes subsequentes, mas como ainda não tinha terminado, por isso decidi deixar só o primeiro volume, não é? Mas que existem aspectos que ainda vai fazer entender o leitor que, afinal, o ponto mais alto da história é esta aqui. Nós ainda não tínhamos chegado, ainda estávamos na primeira fase. Ou seja, ainda estamos na primeira fase, ainda não chegamos no ponto mais alto da história. E, embora em algum momento as pessoas possam perceber que, olha, já encontraram evidências de que o professor Fonseca foi ele mesmo que andou a cometer esses crimes e tem muitos amigos que lhe apoiam, não é? Mas a história ainda vai fazer chorar muita tinta, não é? Vai se descobrir ainda muitas coisas. E falando em descobrir muitas coisas, com este desfecho, se calhar, que o volume 1 teve, o que é que se pode esperar do volume 2? Bom, eu prefiro não chamar de desfecho. Eu prefiro até chamar de... Uma interrupção, podemos assim dizer, uma interrupção. Okay. Uma pausa. Uma pausa, não é? Está bom. Uma pausa. Então, o que é que se pode esperar? Depois dessa pausa, o que é que se pode esperar? Muita coisa boa. Muita coisa boa, muita intriga, muita resolução daquilo que se prevê em termos de conflitos, não é? Muita emoção, muita luta atrás de sonhos, não é? Então, vemos aqui o professor Fonseca a confessar aquilo que são os seus crimes e, se calhar, a denunciar os outros professores numa tentativa de querer atenuar aquilo que é o seu caso, não é? Será que esta situação, a forma como procede o autor, poderia nos trazer uma outra versão do professor Fonseca, se calhar, posteriormente? Bom, eu não posso dizer
que sim ou não é? Senão vou dar muitos detalhes, não é? Mas a história foi escrita de forma quase que fiel, com base naquilo que eu tive com a conversa, não é? Com a estudante que passou por isso, que me inspirou para escrever essa história, não é? Então, em algum momento, eu não posso dizer que haverá uma transformação, não é? Que virá um outro professor Fonseca mais revoltado, mais enigmático, mais sarcástico, mais polêmico. Eu não posso dizer isto agora porque é uma estratégia mesmo do próprio leitor, não é? Do escritor, mas também do próprio leitor, em começar a desenhar um final para o próprio leitor. Não é? O leitor precisa desenhar o seu final, dizer, olha, para mim essa história vai acabar assim. Não é? É uma estratégia que eu coloco ao próprio leitor para que ele construa seu próprio final. Não é? Mas aqui vê-se aquilo que parece o fim, ou se calhar um fim início, como o autor diz. Ainda não temos o clímax e se calhar o leitor já espera por um clímax de verdade, porque de facto ainda não vimos. E esta obra já foi publicada há cerca de 9 meses e de lá até então, que repercussão ou que resultados é que está a ter? Qual é o feedback? Bom, o feedback é positivo, não é? E, as pessoas estão a comprar o livro. Fiquei muito contente quando tive a informação de que o livro esgotou na Minerva, não é? Para mim, um escritor novato, um escritor sem nome na praça, vender 500 livros neste intervalo. Por isso eu digo que o feedback é positivo, as pessoas recomendam às outras pessoas, as pessoas quando vê num post, perguntam, depois compram. Para mim, isso é muito, mas muito dignificante. E o feedback é simplesmente positivo. Eu tenho de agradecer a todos os indivíduos que estão a contribuir para que esta obra ganhe esta repercussão que está a ganhar. Ok. Em jeito de fecho, pode tecer aqui últimas considerações. Bom, primeiro agradecer pelo programa. São programas desta natureza que a juventude moçambicana precisa. Muito obrigado. E pedir a todos que continuem a recomendar às pessoas esta obra. Acredito que ainda existem pessoas que gostariam de ler esta obra, não é? Mas que não tiveram oportunidade ou não têm oportunidade de chegar até a obra. O meu sonho é um dia ver esta obra nas mãos de vários estudantes que passam por essas situações, mas também os que não passam, para poder ter esta segurança de que, afinal, quando isto acontecer, eu devo proceder desta e de outra forma. Porque no livro eu não só trago o problema, como também trago algumas sugestões de como é que a pessoa pode proceder em caso de assédio. Não é? Então, mais uma vez, Kanimambo, como se diz na minha língua, Takuta. E até breve. Já ia me esquecendo. Brevemente vou publicar uma nova obra intitulada As Máscaras do Confinamento. São várias histórias daquilo que eu fui observando, não é? Ao longo deste período de confinamento, não é? E são histórias interessantes. Tá bom. Maxamboco, Takuta, muito obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa Literatizando. Muito obrigado por nos acompanhar e continue nos seguindo através das páginas da Escola de Comunicação e Artes e da Universidade Eduardo Mondlane. E para quem nos acompanha através do YouTube, subscreva o nosso canal e coloque um like. Por nós, por hoje é tudo. Voltamos à próxima.